Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo vai tratar daquele que eu considero, e já fiz no vídeo a respeito das maiores rivalidades da história do esporte. Vou deixar para vocês ao final do vídeo, vai aparecer no cantinho qual é a maior rivalidade da história dos esportes. Eu falo sobre Federer e Nadal, né? E esse termo Fedal, né? E as iniciais de Federer e o final do sobrenome do Rafael Nadal, Fedal. Vai muito mais do que apenas designar o duelo entre os dois, né? O Fedal, na verdade, essa dupla, a conjunção entre os dois, significa muito mais do que apenas as partidas disputadas por eles, né? Eles são um símbolo, na verdade, de uma época do tênis, uma época que vai ali mais ou menos desde 2005, né? Que é quando o Rafael Nadal ascende a segunda colocação do ranking, e vai até 2010 mais ou menos, quando o Djokovic já mostrou várias vezes desde 2009 que vinha para compor um trio, né? Mas ainda eles eram dominantes, né? Em 2009, por exemplo, 2009 e 10, somados 2009 e 10, apenas o US Open de 2009 não foi vencido por um dos dois, né? Então, Nadal vence na Austrália em 2009, Federer vence os outros dois, aí o Del Potro ganha, Federer vence a Austrália em 2010 e o Nadal vence os três remanescentes. Portanto, foram 4 Grand Slams vencidos por Nadal, 3 por Federer e um por um outro, entre aspas, intruso, no qual a final, né, teve como antagonista o próprio Roger Federer. Então esse período que vai desde 2005 até 2010 é dominado por eles. Desde Roland Garros 2005, né, até, como eu citei, o US Open de 2010, somente o Australian Open de 2008 e o US Open de 2009 foram vencidos por algum outro jogador que não um deles, que foi Djokovic, né, na Austrália em 2008. Portanto, estamos falando aí de 6 anos ao todo, né, de 2005 a 2010, em que basicamente somente os dois venceram. Nadal dominava Roland Garros, Federer ia muito bem em todos os torneios, mas com um especial triunfo nos Estados Unidos e na Inglaterra, em Wimbledon, né? Então esse termo que eu coloco aí por título do vídeo, qual foi o maior Fedal da história, ou qual é o maior Fedal da história, vai designar qual foi de fato uma partida entre eles que stand out, aquela que fica acima de todas as outras, e não apenas dentre os jogos entre eles, mas para a história do tênis de uma forma geral. Nós podemos citar, por exemplo, o Australian Open de 2012, Nadal contra Djokovic, e Wimbledon de 2019, Federer contra Djokovic, ambas vencidas pelo Djoko, por sinal, como outros exemplos de partidas que transcendem o esporte, que chegam a patamares inimagináveis, né? Você pode pesquisar, né, por exemplo, os comentaristas esportivos e da imprensa em geral nas manhãs subsequentes, né, nos dias posteriores a essas finais, comentando. Então você tinha jornalista de futebol, de automobilismo, citando o ocorrido, né, nessas finais. O que mostra sim que aí eles transcenderam o esporte. Então essa partida que nós vamos elencar como o maior duelo entre os dois tem a ver com isso também, né? Que transpôs o tênis, foi muito além, significou muito mais do que apenas um jogo bem jogado, que sempre foram todos eles. Federer e Nadal se enfrentaram 40 vezes ao longo da história, somados aí até a última partida entre eles, Wimbledon 2019. Foi o 40º enfrentamento entre eles. Teria mais um outro, né, que foi em Indian Wells de 2019, mas que houve WO. Portanto, foram 41 vezes em que eles estavam alinhados para se enfrentar, né? Mas houve 40 jogos entre eles. O primeiro jogo foi lá em Miami, 2004, quando o Nadal venceu de forma surpreendentemente fácil. Surpreendentemente não pelo Nadal, não porque ninguém o conhecesse ou porque fosse uma surpresa que ele pudesse desempenhar daquela maneira, mas porque o Federer teve um ano extremamente dominante, né? Eu já falei também, vai ficar a dica aí na descrição, qual foi a maior temporada individual da história do tênis.
em que eu cito 2004 como uma que cumpriu vários requisitos, dentre eles vencer 3 Grand Slams e vencer o Finals ao final do ano, né? Federer ao todo naquele ano venceu 74 partidas, perdendo apenas 6. E uma delas foi justamente essa para Nadal, que à época não tinha sequer completado os seus 18 anos. Mas já era visto sim como um prodígio, como alguém que viria para subverter muitas das lógicas do tênis, mas ainda então não era visto como potencialmente um desafiador naquele momento de Federer. E foi surpresa para muitos, sim, aquele 6-3, 6-3 em pouco mais de uma hora, da forma que foi. Mas eles viriam a se enfrentar então a partir daquele dia, muitas vezes, né? Como eu citei, outros 39 jogos. O jogo posterior aconteceu em Miami, 2005. Depois nós tivemos em Roland Garros, em 2005 ainda. E aí, a partir de 2006, é que eles começam a enfrentar-se numa sequência avassaladora que vai durar até final de 2008. Poderíamos citar o Grand Slam da final do Australian Open de 2009 como o final desse período bastante longevo dentre eles, né? Nesse período todo eles se enfrentaram, foram 11, 16 vezes nesse período após 2005, né? De 2006 até o Australian Open de 2009 se enfrentaram 16 vezes e a maioria dessas vezes vencidas pelo Rafael Nadal. Foram 11 vitórias contra apenas 5 do Federer. Então também alguma das lógicas para esse confronto foi ditada nesse período, né? Nós temos o seguinte, que o Nadal domina de forma bastante ampla no saibro. Foram 16 jogos entre eles no saibro e apenas 2 vitórias do Federer, portanto 14 triunfos do Nadal. E esses 2 triunfos do Federer você ainda pode ponderar, que foi um deles em Hamburgo, 2007, na final, o Masters 1000, né? A época chamada Master Series. Hamburgo deixou de ser um Masters, né? Entraram outros e alguns foram se remodelando, mas enfim, até então eram Masters. Nadal vence o primeiro set por 6-2, Federer vence na sequência 6-2 e 6-0. Então, provavelmente alguma lesão do Nadal tenha sido detectada ali, mas ele é do tipo de jogador que não desiste facilmente, só desistiria, sairia de jogo se realmente ele não tivesse condições de caminhar, de tentar. Ele não é um cara que iria acusar o golpe dessa maneira. E o outro foi lá na final do Masters de Madrid de 2009, quando no dia anterior Nadal havia enfrentado o Djokovic. Eu já falei sobre esse jogo como aquele jogo em que o Djokovic virou a chave contra o Nadal. Até ali o Nadal tinha 14 vitórias e apenas 4 derrotas, e desde então o Djokovic começa a dominar, né? Muito embora 2011 é que tenha sido flagrante esse domínio, e depois posteriormente ainda muitas vezes. Mas até ali o domínio era irrestrito do Nadal, e nesse dia o Djokovic conseguiu virar a chave. Ele marca mais pontos, até inclusive nessa partida. O jogo venceu primeiro por 6-3, depois o Nadal venceu por 7-6 e o último também por 7-6. Salvo engano foi esse o placar, ou 7-6, 3-6 e 7-6. Sei que o Djokovic soma mais pontos, foi um dos jogos de 3 sets, melhor de 3 sets, mais longos de todos os tempos, somente superado ali nas Olimpíadas, né? Uma partida do Tsonga e a outra Federer e Del Potro, que cederam às 4 horas. Então foi um épico de todas as formas. E o Nadal no dia seguinte, apenas um dia de descanso, não houve 2 dias, né? Enfrentava o Federer na final e o Federer venceu de 6-4, 6-4. Um jogo em que teve alguns momentos para o Nadal, mas que de uma forma geral o Federer venceu de maneira tranquila. Então nós temos também que ponderar. O que não significa que nessas 14 derrotas, né, ele nunca tenha oferecido resistência, ele nunca tenha sido um adversário que realmente fizesse o Nadal jogar o seu máximo. Não, pelo contrário, aconteceram várias vezes, especialmente no ano de 2006, do qual nós vamos falar para chegar naquele enfrentamento principal. Nós vamos citar vários outros, e 2 desses
que eu vou citar para a lista final aconteceram em 2006 no Saibro, né? E a outra questão é os jogos de 5 sets, melhor de 5 sets. Também Nadal tem uma ampla vantagem. Mas podemos ponderar da seguinte forma: quando foram jogos que foram levados ao quinto set, né, ou seja, que não tenham sido finalizados num 3-0, como aconteceu em Roland Garros 2008 e na Austrália semifinal em 2014, os demais o Federer vencia pelo menos um set. Mas naqueles em que foi levado ao quinto set, ou seja, que a melhor de 5 foi até o final, há um equilíbrio tremendo, 3 vitórias para cada lado. E esses 5 sets, lembrando, acontecem em Grand Slams, mas até 2006 também aconteciam em finais de Master Series. Nós vamos citar, portanto, algumas dessas finais, que foram realmente alguns dos melhores jogos entre eles já acontecidos. Para a gente chegar, né, numa decisão de qual seja o melhor jogo, ou mesmo para chegar naquela lista de 5, 6 ou 7, como nós vamos fazer hoje, os principais jogos, a gente precisa estabelecer critérios. Então, o primeiro deles, de uma forma natural, é que o Grand Slam é mais importante que o Masters, que é mais importante que os ATP 500. Eles se enfrentaram poucas vezes em ATP 500, né? Dubai 2006, Basel 2015, são os que me vêm agora à cabeça. Talvez tenha algum outro, mas acredito que somente esses tenham sido. Então, de uma forma geral, é isso. A outra questão é que jogos de 5 sets, né, vão ser melhor considerados para nós aqui do que jogos de melhor de 3 sets e também do que jogos que tenham terminado em 4 sets, né, o jogo de 3 sets, mas que terminou 3-1. Claro que, conforme tenha sido essa situação, não significa que ganhar de 3-1 o jogo tenha sido fácil. Nós vamos deixar claro que, por exemplo, um 3-1 em que o quarto set foi decidido num tie-break, quer dizer que foi uma partida muito importante. Também vou levar em consideração, né, para essa minha listagem, a duração média dos sets, né, o tempo total de partida, mas a duração média nos sets. Por exemplo, um jogo que tenha durado 2 horas e pouco, 2 horas e meia, sei lá eu, mas com apenas 3 sets, vai valer mais, né, num cotejo do que jogos de melhor de 5 que tenham durado apenas 3 horas. Né? Então, mesmo com uma duração um pouco maior, a gente tem que ponderar tudo isso. E as fases, né? Naturalmente, uma final é mais importante que uma semifinal, que é mais importante que uma quartas de final. Eles se enfrentaram poucas vezes, além de semifinal e final, né? No Indian Wells de 2017 foi acho que nas oitavas ou nas quartas. Teve esse primeiro duelo, né, entre eles em Miami, que foi numa quartas de final. Teve um duelo em Cincinnati, que inclusive, na minha opinião, é um dos melhores jogos entre eles quando você pensa apenas no aspecto técnico, né? No quanto aquela partida variou, no quanto ambos tiveram chances, como foi bem dividida, né? Que eu falo de Cincinnati 2013, Federer vence o primeiro set por 7-5 e depois o Nadal vence 6-3, 6-4. Um jogo que durou ali mais de 2 horas, né? Em que a pontuação foi bem próxima, relativamente próxima. Nadal marcou 52% dos pontos, Federer 48%. Então ali uma diferença de menos de 10 pontos talvez entre eles ao todo, né? Foi um belíssimo jogo, né? Mas por questão de coerência a gente não pode incluí-lo nessa lista final, porque ele foi em quartas de final e ele não foi em Grand Slam. A Roland Garros, por exemplo, em que eles tiveram 6 enfrentamentos, de 2005 a 2008, mais 2011 e 2019, nós poderíamos citar alguns jogos que foram belíssimos. Na verdade, quase todos os jogos entre eles, exceto 2008 e 2019, foram muito bons. Né? Por que 2008 e 2019 não foram bons? Porque ali o Nadal teve um domínio muito claro. Talvez o duelo mais one-sided, né? Que pendeu mais para um lado e que houve um domínio tão claro da história do Fedal foi realmente a final de Roland Garros de 2008. Nós podemos ponderar, por exemplo, que o Federer vinha se recuperando da mononucleose, mas, por outro lado, um mês antes, mais ou menos, um mês e meio, 2 meses no máximo antes, eles fizeram uma final em Hamburgo que foi bem equilibrada, uma muito boa final,
também 2-1 para o Nadal, e beirou ali as 3 horas, teve em torno das 3 horas, um belíssimo jogo também, né? Então havia mais coisas ali que fizeram com que o Nadal dominasse de forma clara. E 2019 também, foi 3-0, 6-4, 6-3, 6-2. Teve muito vento naquele dia, foi bem peculiar e realmente dificultou demais o trabalho do Federer, mas no geral o Roland Garros é de fato o território do Nadal, não à toa ele perdeu apenas 3 vezes na carreira, né? Uma para o Soderling em 2009, outra para o Djoko em 2015 e uma terceira para o próprio Djoko agora em 2021, uma vez a cada 6 anos. Mas nessas duas primeiras, de 9 e de 15, Nadal estava em fases bem complicadas relativas a lesões, então também precisamos dessa ponderação. Claro que o Djokovic é de fato o maior adversário que o Nadal já enfrentou no Saibro, é o cara que realmente disputou com ele, né? O Federer conseguia impor um bom jogo, fazer o Nadal elevar a barra, mas o cara que de fato desafiou o Nadal no Saibro e jogou de igual para igual com ele mais vezes foi o Djokovic, né? Então os outros jogos, 2005, 6 e 7, né? 2005 na semifinal, 6 e 7 na final e 11 também na final, foram muito bons. Todos eles vencidos por 3-1. Eu citaria como principais os de 2006 e de 2011, nos quais o Federer realmente impôs alguma dificuldade a mais para o Nadal. Em 2005 foi interessante porque houve breakpoints à torta e ao direito para ambos, né? O Nadal teve 8 quebras a seu favor e o Federer 6 vezes. Então, eventualmente, no mesmo set, eles quebravam, devolviam a quebra e conseguiam uma terceira quebra que fechava o set. Em 2007, mais ou menos a mesma dinâmica, inclusive o placar é quase idêntico. Apenas há uma alternância entre o segundo e o terceiro sets na ordem, mas os placares são iguais, né? 6-3, 4-6, 6-3 e 6-4. Mas em 2006 e 2011 houve maior proximidade. Em 2011 o Federer vence o primeiro set por 6-1, perde o segundo 6-1, o terceiro por 6-4 e o quarto é decidido no tie-break, 7-6 para o Nadal. Em 2011 o Federer chega a abrir uma ótima vantagem no primeiro set, abre 5-2, o Nadal tem um atendimento, né, com o pé ali, um problema, e retorna, consegue uma virada bizarra ali, ele vai para 7-5 no mesmo set, então ele vence 5 games seguidos. Ele vence o segundo set, o Federer devolve, né, consegue vencer o terceiro set, mas no quarto o Nadal acaba vencendo acho que 6-1. Então até o quarto set acabou sendo meio que um anticlímax. E isso eu também vou levar em consideração. Repito, como eu tinha dito já de início, 5 sets vai ser o primordial, mas um quarto set que tenha sido num tie-break, que tenha o jogo sido levado em que você não tinha muita certeza para quem ia vencer, vai valer, vai entrar para a nossa lista final. Já quintos sets que tenham tido anticlímax, como esses, né? Vitórias 6-1, 6-2, acaba ficando um pouquinho aquém da nossa lista final. Então vamos lá para aqueles que eu selecionei como os 7 melhores confrontos. Vou citar 3 que são muito bons, mas que tem esse anticlímax aí, no que seria 2, né? 2 deles que tem um anticlímax. Aí vou citar outros 3 que fariam meu top 5 e terminar entre os 2 principais para decidir qual deles é o maior fedal da história. Então as duas menções honrosas que eu faço aí, que ficou ali na beira do top 5, vai ser a final de Wimbledon de 2007 e a do Australian Open lendária de 2009. A priori, por que ficaram de fora? Porque terminou o quinto set num 6-2. Né? Federer vence por 6-2 o quinto set de 2007 e o Nadal o de 2009. Então são jogos em que no quinto set você tinha aquela expectativa, mas ela foi quebrada logo de início e houve uma dominância de um dos lados. Mas foram jogos belíssimos, jogos com alta duração de tempo, né? Acredito que o Australian Open 2009 passou das 4 horas, ao passo que o Wimbledon de 2007 chegou nas 3 horas e meia, mais ou menos, né? Mas tanto um quanto o outro, inclusive, tem a
a curiosidade de que o Federer, né, chora naquele Wimbledon 2009, ele sucumbe, né, ele fala aquela expressão no discurso, né, isso está me matando, e acaba que aquele choro dele trouxe até mais manchete do que o título do Nadal, né, uma coisa que não deveria ter acontecido, né. E o Wimbledon 2007 foi aquele momento em que o Nadal tinha certeza de que poderia vencer e fez um jogo belíssimo. No quinto set o Federer acaba dominando e o Nadal também cai nas lágrimas ali, muito embora não tenha sido no discurso, mas tenha sido no banco, né? E ele fala muitas vezes que foi uma das derrotas mais frustrantes da carreira dele, porque ele tinha certeza que ele tinha totais condições de vencer, enfim, né? Então esses dois jogos ficariam aí para nós na porta de fora ali no momento final, não entraram no top 5. O nosso quinto lugar, que seria o top 5, vai ter um caso como eu mencionei, que foi 3-1, mas que o quarto set foi decidido num tie-break e o jogo foi muito equilibrado, um jogo absolutamente lendário, simboliza muito daquela época, nesse período de 2006 em especial, que foi a final de Monte Carlo de 2006. Monte Carlo é um dos três, aliás, um dos dois, né? Um dos dois Masters que o Federer jamais venceu. Né? Ele também nunca venceu Roma. E obviamente que o motivo para ele não ter conseguido vencer nenhum desses dois, muito embora ele tenha perdido finais para outros, né? Ele perdeu Roma para o Félix Mantilla em 2003 e perdeu também para o Djoko uma vez. E em Monte Carlo ele chegou a perder uma final para o Wawrinka, né, em 2014. Mas majoritariamente o Federer não tem nenhum desses dois Masters por causa de Rafael Nadal, né? Esse jogo de 2006 em especial foi um belíssimo jogo. Houve dois tie-breaks, né? Um deles vencidos pelo Federer. O Nadal venceu acho que 6-3, daí o Federer vence 7-6, o Nadal vence por 6-2 e o quarto set vai para um 7-6. Um jogo que beirou as 4 horas, um jogo com várias mudanças técnicas, com muita variedade de golpes e o Federer em alguns momentos conseguindo colocar aquela esquerda dele, o saque, fazer prevalecer. Teve alguns lances plasticamente muito belos. Me lembro de um, por exemplo, em que a bola vem bem mais baixa lá no fundo da linha de base e o Nadal se agacha e rebate com muita força, fazendo um winner, mesmo agachado, literalmente, quase de cócoras, ele consegue fazer, né? Além de vários outros lances. Então esse seria para nós um top 5, né? Um jogo que realmente, pela época, e foi lendário totalmente. Aí, nos outros dois, que vão cumprir praticamente todos os pré-requisitos nossos aí, exceto alguns, né? Ou seja, que o quinto set não foi tão disputado quanto serão os dois primeiros da nossa lista, mas foram belos duelos em que realmente você não acreditava que um ou outro tivesse um domínio, né? Aquela velha máxima, né? Podia entregar o troféu para os dois e tal. O primeiro que eu cito é Miami 2005, né? O nosso quarto lugar. Miami 2005 tem uma peculiaridade, porque se olhar para o quinto set, você vai achar que eu estou equivocado na minha asseveração aqui, que ele não foi um quinto set disputado. Porém, ele tem uma peculiaridade que é a única vez em que houve uma virada 2-0 para 3-2 nesse duelo entre eles. É a única vez em todos os 40 confrontos, em todos os confrontos, né, de Grand Slams, foi a única vez que isso aconteceu. Então o Nadal vence os dois primeiros sets e no terceiro set ele é decidido no tie-break. Então a gente pode dizer que, eu não lembro agora se o Nadal chega a ter um match point, mas muito próximo disso ele chegou, né? Ele poderia inclusive ter fechado o jogo ali no 3-0. Não é apenas retórica, né? Ele de fato tinha chances e oportunidades de fechar no 3-0, mas o Federer consegue vencer aquele terceiro set no tie-break e de alguma forma talvez o Nadal tenha perdido ali um foco, alguma situação assim, e que o Federer domina os dois sets posteriores, acho que foi 6-1, 6-3, não me lembro agora se nessa ordem, mas acredito que tenha sido isso. Então essa peculiaridade. E Miami, aí como valeu a máxima de Monte Carlo e Roma para o Federer,
Miami, o Nadal jamais venceu. É um dos Grand Slams que ele nunca venceu. A exemplo do Masters de Paris, do Masters de Xangai e do Finals, né? Então, em Miami, ele enfrentou o Federer nas finais várias vezes, né? O Federer apenas 2 vezes, 2005 e 2017, mas ele foi à final em 2008, 11 e 14, né? E nunca conseguiu vencer. Ele até brincou, né, que a cada 3 anos, então, ele chega à final e não perde e não consegue vencer. Ele falou naquela de 2017 que ele esperava não ter que demorar até 2020 e acredito que 2020 não tenha acontecido, né, o Masters de Miami por conta da pandemia. Então esse jogo tem essa peculiaridade, é um dos melhores jogos da história dos dois por conta disso. Parecia totalmente para um lado e virou totalmente para o outro, e além da curiosidade estatística de jamais, além desse jogo, ter acontecido uma virada de 3-2, estando perdendo, né, por 2-0. E aí chegamos naquilo que seria o nosso top 3 e vai ter um jogo, outra vitória do Federer, que ficou ali espremido, mas que a gente vai deixar em terceiro, que é o Australian Open de 2017, um espetáculo, né? O jogo que marca o retorno de ambos, né? Embora o Nadal ele tenha sempre tido esses ups and downs, como eu citei ele em 2009, ele teve um retorno para um triunfo em 2010, aí tem um 2011 que ele foi muito bem, mas que o Djokovic estava dominante, aí 2012 ele vem muito bem, tem lá uma queda e se afasta, tem em 2013 o melhor ano da sua vida, aí em 2014 ele para ali, mais ou menos, tem uma dificuldade grande, 2015 o pior ano da sua vida, 2016 volta, mas precisa parar novamente. E aí em 2017 ele retorna, né? Ele era nono do mundo naquele momento e Federer era apenas 17º do mundo. Federer também, ali metade de 2016, parou, né? Então simboliza muito isso também, o retorno de ambos. Do lado do Federer ainda mais expectativa pela diferença de idade, porque era uma cirurgia, né, no joelho, então toda uma expectativa se e quanto eles poderiam render. E ambos chegam às finais, né? Nono e 17º colocados do ranking naquele momento. É um jogo que teve muitas nuances, muitas variações e que tem um quinto set que não terminou num tie-break, mas que começou com a ideia do filme que a gente está revendo, né? Um déjà vu. Começa o quinto set e o Nadal quebra o Federer, né? Faz 1-0, mas aí o Federer consegue devolver a quebra, faz o seu serviço, quebra novamente o Nadal e aí mantém até o final. Vence por 6-3 o quinto set. Mas um jogo que teve muita variação, uma tática extremamente diferente do Federer, de tudo aquilo que ele havia apresentado ao longo da carreira. Naquele dia ele foi diferente. E o Nadal, por seu lado, não abriu mão do seu jogo, porque sempre deu bons frutos contra o Federer. Naquele momento o Nadal tinha 23 vitórias contra 11 do Federer. Hoje a disputa entre eles está 24-16. Então você vê que houve de fato um desequilíbrio desde então nesse retorno, um desequilíbrio que não havia antes, né? Nos últimos 7 jogos o Federer venceu 6. Se contar ainda o WO, foram 8 enfrentamentos nos quais 7 vezes o Federer que foi o nome que passou à frente. E ao longo de 2017 especialmente foi um domínio bastante flagrante, porque eles se encontraram depois em Indian Wells, como eu falei, nas oitavas ou nas quartas de final, na final de Miami e na final de Xangai, em que o Federer venceu todos esses 3 jogos por 2-0, né? E lembrando que o Nadal estava muito bem naquele ano, ele venceu Roland Garros e o US Open e terminou o ano em primeiro lugar no ranking mundial. Então esse jogo é muito especial por conta de tudo isso, né? E novamente teve muita proximidade, você não podia dizer que um ou outro ia ser o vencedor de forma clamorosa, você tinha eles jogando ali o melhor tênis possível, um altíssimo nível, já com uma idade mais avançada, né? Se nós formos colocar de todos esses grandes enfrentamentos que eu vou citar nessa lista final, o último é de 2009, né? Então, 8 anos depois, eles ainda produziam e conseguiam. Então, 2017 e o primeiro semestre de 2018 foi uma reminiscência desse fedal, desse domínio de 2005 a 2010, com seu pico em 2006 a 2008, né?
Então, para chegar na decisão de qual tenha sido o maior jogo entre eles, eu vou citar então os dois principais jogos. Na visão do Nadal, esse que eu vou dizer em segundo é o maior jogo entre eles, mas de uma forma geral, mais pessoas citam esse outro que eu vou mencionar, e também é a minha opinião, mas são dois jogos equivalentes. Naturalmente que um deles foi final de Masters, o outro foi final de Grand Slam, isso também pesa. Mas não apenas ser Grand Slam e ser Masters, mas qual Grand Slam, né? O mais importante dos Grand Slams, fica aí a dica de um outro vídeo que eu fiz, qual é o mais importante dos Grand Slams, no qual eu explico, né, a diferença entre os quatro, a diferença deles no ranking, no histórico, na premiação, no tamanho, e por que esse Grand Slam é o mais importante, por que ele é o GP de Mônaco, por que ele é as 500 milhas de Indianápolis do tênis, né? Então tudo isso vai ter a diferença. A transmissão, né, a duração da partida até esse outro foi maior em termos de jogo jogado, mas a duração desse jogo principal, tempo total, porque a chuva interrompeu 2 vezes, em tempo total ele chegou perto das 7 horas, né? Ele se inicia lá no horário local às 2h30 da tarde e termina às 9h15 da noite no local, né? Para nós foi iniciando pela manhã e meio da tarde, já para a reta final da tarde, que ele foi encerrado. Então o segundo lugar é Roma 2006, que, repito, o Nadal considera a maior vitória dele sobre o Federer, o maior jogo dele com o Federer. Um jogo absurdo, um jogo fantástico, 5 horas e 14 minutos de duração total, em que o quinto set foi decidido num tie-break e o Federer chegou a ter match points. Isso, de fato, ele chega a ter match points, mas aí a vitória acaba sendo do Nadal. Ele teve match points, acho que no saque do Nadal, né? Então, um jogo em que o Federer levou seu tênis ao máximo no saibro contra o maior jogador de saibro de todos os tempos, mas ainda não foi o suficiente. Não sabemos se outros jogadores teriam vencido. Nadal perdeu, repito, não apenas em Roland Garros apenas 3 vezes, mas em jogos no saibro de 5 sets, o Nadal perdeu apenas 3 vezes para o Soderling, para o Djokovic 15 e Djokovic 2020. Portanto, entra aí nesse combo as finais que ele teve no saibro, nos finais de Masters em 2005 e 2006, no qual ele jamais foi derrotado, né? Então, além de Monte Carlo, na sequência eles se enfrentam em Roma e se enfrentariam em Roland Garros. Foram 3 jogos sequenciais no saibro, do mais alto nível, em que o Federer fez o Nadal aumentar a barra, né? Mas ainda assim o Nadal tinha aquele segredo, aquele trunfo. Não à toa, nesse ano de 2006, o Federer disputou 97 jogos, venceu 92, perdeu 5, 4 deles para o Nadal, além de uma oitavas de final em Cincinnati para o Murray, né? Então, esteve muito próximo ali de ser a temporada perfeita, né, dos 100%, mas o Nadal impediu que isso acontecesse. Então, repito, esse jogo de Roma 2006 foi um espetáculo. Pode ser considerado o melhor de todos os tempos entre eles, sim, mas há mais fatores, e fatores até mais subjetivos, do intangível, que fazem com que Wimbledon 2008, né, esse DVD que à época eu fiz questão de comprar, mesmo sendo torcedor do Federer e de ser uma derrota, eu fiz questão de comprar um material importado, ainda, né, engatinhando ali a questão das compras online, meu primeiro cartão de crédito com salário ali, recém ingresso no mercado de trabalho, universidade, 2008, né, naturalmente. Então foi minha primeira aquisição online, né, junto com uma camisa do Manchester United. Fiz questão de comprar porque realmente esse jogo simboliza uma série de coisas. E aqui, para vocês terem ideia, ele é um DVD duplo, né? E o menu dele diz o seguinte: o disco 1 vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto sets e uma introdução, que é um poema lido por ambos os dois. E o disco 2 tem o quinto set e a entrevista final, né, do Nadal, entrevista do campeão. Então, precisou ter um segundo DVD para caber todo o material da partida ali. Houve 2 interrupções de chuva, né, não havia teto retrátil, houve 2 interrupções de chuva,
O Nadal vence os primeiros 2 sets por 6-4, 6-4, 6-4. E aí quando está, não me lembro que momento ainda do terceiro set, mas acho que era uma fase inicial, é interrompido. Retorna, o Federer consegue vencer aquele set por 7-6, vence o quarto set também por 7-6, e no quinto set estava 2-2, 15-15 ou 30-30, ou seja, tudo igual, né? 2 sets a 2, 2 games a 2 e em pontos igual, nova interrupção. Eles retornam e vai 7-7 no serviço do Federer. Nadal consegue uma quebra e vence o jogo por 9-7, né? Um raro erro do Federer, uma bola que ele foi para dar um winner e acaba na rede. Você vê que as luzes já estão bem mais baixas, não tinha uma iluminação muito própria, mas aquele jogo não poderia ser interrompido de modo a continuar no dia seguinte, né? Quem estava, os próprios jogadores, por mais que a derrota seja dura, todo mundo tinha certeza, consciência de que precisava terminar aquele jogo naquele dia. Eu me lembro da transmissão da Maria Esther Bueno, ela dizendo: dá logo o troféu para os dois. Ela começou a dizer isso ainda no comecinho do quinto set, dá logo o troféu para os dois. John McEnroe, que protagonizou uma das maiores partidas da história do tênis, né, contra o Bjorn Borg em 1980, que é tema do filme, né? Ele está lá na transmissão e ele chora de fato na transmissão, dizendo que foi o maior jogo que ele viu. Claro que muitos vão apontar, né, que se o Wimbledon 80 era considerado o melhor jogo da história até então, o McEnroe foi derrotado, então de repente ele quis até tirar um pouco desse peso. O Federer, sempre que elogiam esse jogo, ele fala: pô, não, mas eu perdi, não precisa me dizer que foi a melhor partida da história. Ele não gosta muito disso, mas reconhece-se, né, por todo o esforço do Nadal, um cara que disse desde sempre que queria ganhar o Wimbledon, desde jovem, né? Chega em 2005, perde na segunda rodada, muitos riam dele quando ele dizia que ele queria ganhar o Wimbledon, porque ele era um jogador protótipo do saibro. Então ele se prova, em 2006 eles se enfrentam na final, né? Federer vence por 3-1, inclusive com 6-0, 2007 esse jogo que eu já mencionei, e 2008 ele consegue vencer. Então, por ser a maior vitória pessoal do Nadal, por ser um jogo com todas essas nuances, por ser em Wimbledon, por toda essa duração, por todas as pausas, o Federer defendia ali 5 títulos seguidos e 41 vitórias consecutivas, né? Ele tinha a chance de quebrar esse recorde de títulos seguidos do Bjorn Borg, né? Os dois terminaram com 5 títulos seguidos, né? 2 pentacampeonatos, e ao todo o Federer somou mais 3 títulos, né? O Sampras tem 7, o Djokovic tem 6 e o Borg seus 5. Mas então a história está na linha, né? Federer era número 1 do mundo desde 2 de fevereiro de 2004, quando ele ganhou o US Open, até então, né? Passando o Wimbledon, ele só perdeu o número 1 do mundo depois de 4 anos e meio, quando o Nadal foi campeão olímpico, né? Na semana de 17 de agosto de 2008. 4 anos e meio de domínio. E se ele houvesse vencido, segurado essa vitória, ele fatalmente manteria esse número 1 por muito tempo, talvez até eventualmente terminasse 2008 em primeiro lugar. Então, por ter muita coisa envolvida, por naturalmente um Grand Slam ser maior do que um Masters, a transmissão, né, a quantidade de audiência que teve mundialmente, por todos esses fatores, o Wimbledon 2008 é o maior fedal da história e provavelmente, muito possivelmente, o maior jogo de tênis da história. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.